Meus amigos, nós vamos falar agora dos direitos mais importantes que um ser humano tem, que são os famosos direitos da personalidade. Isso aqui é espetacular. São direitos que fazem parte do próprio ser humano. Vejam que interessante. Qual é o contexto do surgimento dos direitos da personalidade? O direito civil está passando pelo conceito de despatrimonialização. Nós vamos deixar de considerar o ser humano pelo que ele tem, pelo que ele efetivamente é. Então, olha o contexto, olha a modificação. Então, nós estamos tendo uma repersonalização, uma despatrimonialização do direito civil. É o direito civil absorvendo como uma esponja o princípio máximo constitucional, que é o princípio da dignidade do ser humano, que é o respeito ao ser humano. Muito bem, como diz um argentino famoso, chamado Carlos Bernardo González Pecotti, criador de uma ciência chamada logosofia, o que nós temos em relação à dignidade do ser humano é o respeito ao ser humano. Então, quando nós falamos direitos da personalidade, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de características existenciais do ser humano que são protegidas pelo direito. Bom, então vamos falar dessas características existenciais do ser humano. O código vai exemplificar aqui algumas características existenciais do ser humano. Vejam os exemplos que ele vai trazer. Ele vai falar em integridade psicofísica, ele vai falar em nome, ele vai falar em imagem e ele vai falar em intimidade. Então são exemplos de atributos existenciais. São exemplos de direitos da personalidade que o código traz. É um rol meramente exemplificativo, existem inúmeros outros. Bom, o que nós temos que saber? Em primeiro lugar, existem duas características básicas. Os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Salvo exceções previstas em lei, ninguém pode abrir mão dos seus direitos da personalidade. Ninguém pode vender, ninguém pode dispor, ninguém pode renunciar. Por quê? Porque geralmente quando o ser humano faz isso, é quando ele já está num momento fragilizado. Aprofundando na matéria, o que não é o caso aqui, é interessante que é o seguinte, o ser humano, ele pode negociar direitos da personalidade, não o direito, mas sim ele pode explorar alguma utilização desse direito. Exemplo, a modelo pode vender uma foto, mas ela não está cedendo o direito de imagem, de maneira em que ela não é dona mais da sua exteriorização física, agora outra pessoa é proprietária. Isso não existe no direito brasileiro. Então vejam só, nem de maneira voluntária não é possível a pessoa limitar de maneira permanente em geral. O que nós estamos dizendo aqui é que não cabe terminar, transferir, dispor de maneira plena e geral desses direitos da personalidade, o que não vai impedir algum tipo de exploração econômica, desde que não contraria a dignidade da pessoa humana. Então existem algumas características que é importante que vocês guardem, que esses direitos são intransmissíveis e irrenunciáveis, o que é sinônimo de eu dizer que esses direitos, se são intransmissíveis, eles não podem ser vendidos, ou seja, eles são inalienáveis. Se eles são irrenunciáveis, quer dizer que eu não posso dispor, então eles são indisponíveis. Eu diria também que eles são imprescritíveis. Por quê? Porque em momento algum pode uma pessoa, ainda que eu tenha 100 anos, não pode uma pessoa de alguma maneira molestar os meus direitos da personalidade. Então, a pessoa está lá 10 anos prejudicando o outro. Prescreveu, agora ele pode prejudicar para sempre? Não, de maneira nenhuma. Ele jamais pode prejudicar. Pode-se fazer cessar a qualquer momento esse tipo de ofensa. Claro que, uma vez lesado um direito da personalidade que eu tenho, nasce uma pretensão de reparação. Essa pretensão de uma indenização, ela tem uma prescrição prevista em lei. Mas o meu direito da personalidade é imprescritível. Essas são as características que geralmente costumam cair em prova, são, portanto, as características que eu quero que vocês tomem o maior cuidado. Bom, continuando aí, agora vamos ver como é que nós vamos fazer para proteger esses direitos da personalidade. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Cuidado, de vez em quando na prova cai assim, elemento volitivo. O que é elemento volitivo? É elemento da vontade da pessoa. É exatamente o voluntário. O voluntário parte da vontade, do elemento volitivo da pessoa. Muito bem. Então vamos lá. Vamos ver como é que nós vamos fazer para proteger esses direitos da personalidade. A qualquer momento, a pessoa pode fazer cessar
uma lesão efetiva ou uma simples ameaça aos direitos da personalidade. É só a gente dar um pulo lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que vocês já devem ter estudado o direito de ação. Ou seja, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão a direito, nenhuma simples ameaça a direito. Então, isso aqui foi absorvido também do texto constitucional.